Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, galeria, eu ouvia atentamente a crítica feita pela deputada Andréia ao episódio do direito de resposta concedido ao governo do Maranhão. Primeiro, é preciso colocar os pingos nos is, deputada Andréia. Direito de resposta é um instrumento previsto na Constituição. Então, em nada atinge a liberdade de imprensa. Quando alguém ou uma instituição se sente ultrajado, se sente ofendido e considera que não teve o legítimo direito de resposta e de se manifestar naquele veículo, ele recorre à Justiça e a Justiça determina se concede ou não essa garantia. Se é uma previsão constitucional, não se pode falar em calar a imprensa, não se pode falar em ditadura. Até porque, deputada Andréia, quando se fala em ditadura, não se pode ligar ao governador Flávio Dino. Quem tem ligações servis com a ditadura é o grupo da qual a Vossa Excelência pertence. E aí eu vou fazer uma referência ao senador Sarney. Deputado Adriano, não se constranja, uma crítica muito no âmbito político, que quem participou da ditadura como aliado não foi o Flávio Dino, quem participou foi o senador Sarney, líder do seu grupo. Esse grupo ao qual a senhora pertence, e que já não manda mais no Maranhão, foi quem serviu e foi servido de toda a ditadura militar. Então, quando falar em ditadura, é bom olhar para o espelho, ao invés de olhar para Flávio Dino, porque nós não tivemos e não temos nenhuma relação com ditaduras. E eu me refiro à ditadura militar, eu nem me refiro à ditadura que a oligarquia construiu durante praticamente 50 anos no Maranhão. Com relação ao juiz, vocês, do grupo que já não manda mais no Maranhão, vocês têm um problema. Quando a decisão judicial é desfavorável, vocês colocam o juiz sob suspeição. Vocês constrangeram o juiz Clésio, porque ele havia postado um comentário sobre o governador Flávio Dino, quando daquela ação que Vossa Excelência protocolou, com relação ao contrato do Detran. Já prevendo que o juiz não concederia a liminar solicitada. Mas, por ironia do destino, o juiz concedeu a liminar. E aí não adiantou vocês terem tentado constranger o juiz, que até acabou com a página dele no Facebook. Agora, por que o juiz concede uma liminar ao governo do Estado? Vocês falam em levá-lo ao CNJ, quando ele apenas aplicou o entendimento que tem, utilizando um recurso constitucional, que é o direito de resposta. E, aliás, o jornal Estado tem sido obrigado a publicar alguns direitos de resposta, determinado pela Justiça. Por quê? Porque se excedeu. E aí levantar a suspeita de um juiz de carreira, por conta de ser irmão do juiz aposentado Amilcar, é realmente uma agressão ao juiz e é uma agressão ao Poder Judiciário. E vi Vossa Excelência falando de favores do senador Sarney, do ex-senador Sarney, ao governador Flávio Dino. Eu gostaria de perguntar que favores são esses, porque Flávio Dino foi juiz por concurso público, Flávio Dino foi do CNJ pelos méritos próprios, Flávio Dino foi eleito deputado federal pela oposição ao Grupo Sarney. Flávio Dino disputou eleições aqui no Maranhão sem o apoio do Grupo Sarney. E Flávio Dino agora derrotou, de forma acachapante, de forma inquestionável, o Grupo Sarney. Então, que favores são esses? Vocês têm mania de achar que todo mundo deve favor ao senador Sarney. E não existe isso, nem todo mundo é obrigado a ter servido ao senador ou a ter se servido do período em que ele mandou no Maranhão e mandou no Brasil. Então, é preciso corrigir essas coisas, porque vocês, repito, vocês sofrem de uma crise de abstinência do poder. Vocês ainda não se acostumaram que não mandam mais no Maranhão. E para concluir, senhor presidente,
Quero dizer aos senhores que, de fato, a saúde pública vive um momento de tensão, porque é um momento que se rompe privilégios, é um momento onde se está construindo um sistema que seja factível, que seja real. O governo do Estado está fazendo, com esses novos contratos que começaram a vigorar, deputado Eduardo Braide, vai economizar cerca de 15 milhões por mês e vai ampliar o atendimento. Olhem só o que representa isso. Olha quanta gordura tinha nesses contratos. E aí, de fato, finalizo, porque o tempo já terminou, dizendo, deputada Andréia, que este governo é muito responsável. As auditorias que estão sendo feitas não é para perseguir A, B, C ou D, é por um impositivo legal. E não se apresentou provas das auditorias que estão em andamento, porque elas não foram concluídas. E é preciso que se concluam as auditorias para que não se cometam injustiças. Esse governo não cometerá injustiças, nem protegendo os malfeitos e nem inventando malfeitos onde eventualmente não existam. E mais, o resultado dessas auditorias será encaminhado para as autoridades policiais, para o Ministério Público, para que tomem as providências. Então, não vamos tentar confundir a opinião pública, porque essas coisas não vão ficar sem respostas. Esse é um governo da mudança. Esse é um governo que já está mudando o Maranhão e está trabalhando muito. E essa grita que Vossas Excelências fazem é porque a cada dia vai um privilégio por água abaixo. E esperem bem e anotem bem, os privilégios estão só começando a cair. Nos próximos anos, eles vão todos ser colocados por terra, porque o Maranhão não aguenta isso. É preciso que os recursos públicos do Maranhão sejam utilizados para o bem da população e não para privilégios de uns poucos.